Fala investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui seguimos firme e forte com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva, né? Investindo sempre em bons fundos imobiliários e boas ações pagadoras de dividendos do setor perene, né? Para quem me acompanha, para quem já sabe, tenho aqui a minha carteira aberta no canal, a minha carteira previdenciária, na qual eu compartilho com vocês todas as semanas, todos os meses, aqui diariamente, todos os dias, exceto quando não tem vídeo. Ok? E hoje estou aqui para um vídeo muito legal, um vídeo muito bacana. Você não pode deixar de ver esse vídeo, por quê? Por quê? Porque uma das coisas que a gente mais escuta, né, hoje é o quê? Gosto de investimento, acho muito interessante, mas não tenho dinheiro para investir. Por quê? Principalmente para quem acompanha, né, youtubers, né, essas pessoas que trazem conteúdo relacionados a investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável, através do YouTube, através do Instagram. Nós começamos a observar que são pessoas com patrimônio já bem consolidado, né? São pessoas com patrimônio de 100, de 200, 300, 400, 500 mil reais, ou até mesmo algumas pessoas que já trazem aí um patrimônio acima de 1 milhão de reais. E isso, o que acontece? Muitas pessoas que não têm esse patrimônio, não têm esses valores, né, absurdos para estar investindo, acabam acreditando que não é possível investir se você tiver um valor pequeno, né? Porque o que acontece? Você vê pessoas com um patrimônio de 100, de 200, de 300 mil reais e fala assim, poxa vida, eu não tenho nem um décimo disso, não tenho nem um terço disso. Não tenho o que eu faço? Como é que eu vou investir se eu não tenho esse valor, se eu não tenho esses valores, se eu não tenho, por exemplo, uma renda que me possibilita investir 1.000, 2.000, 3.000 reais todos os meses, eu não vou conseguir ter uma boa rentabilidade desta maneira. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que não é necessário que você tenha um patrimônio de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil ou de 1 milhão de reais para que você possa fazer os seus investimentos. Não é assim que funciona. Até porque todas essas pessoas que hoje têm um patrimônio consolidado, que está ali na casa dos 100 mil reais, ou de 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, ou até mesmo de 1 milhão de reais ou mais do que isso, todas essas pessoas, em algum momento da sua trajetória como investidor, ela precisou iniciar. E tenho certeza que ela não iniciou com um patrimônio tão alto. Não foi dessa maneira que ela começou. Muito provavelmente, em algum momento ali, quando ela decidiu iniciar a sua trajetória como investidor na Bolsa de Valores, ele se arriscar na renda variável, em algum momento ela começou com um patrimônio pequeno. Então é isso que você precisa entender, né? É claro, tem algumas pessoas que já começam na sua carreira de investimento tendo uma renda alta, né? De repente uma pessoa que ela é CLT, né? E que ela já tem um trabalho com um bom retorno e ela consegue de repente aí já iniciar com um bom valor de aporte. Porém nós sabemos que a realidade da maioria das pessoas, a realidade hoje da maioria dos brasileiros não é dessa maneira. Porém hoje eu estou aqui, né, engajado, dedicado a te mostrar que dá para iniciar uma carteira de investimento com 50 reais. Então acabou essa historinha, acabou aquela balela de que não dá para investir, eu não consigo investir, eu não tenho dinheiro. Acabou. Hoje eu vou te provar por A mais B que você só não começa a sua trajetória de investidor se você não quiser. Fala assim, olha, eu realmente não quero, por quê? Porque eu vou te passar ativos aqui hoje na faixa dos 10 reais. O que isso significa? Isso significa que são fundos imobiliários, tá? Hoje nós vamos lidar com fundos imobiliários. Isso significa que eu vou te mostrar aqui pelo menos 5 opções de fundos imobiliários que com aproximadamente 10 reais você consegue comprar uma cota desse fundo, né? Aí você vai me falar assim, poxa vida, eu não tenho 10 reais? Ah, cara, se você é um trabalhador, se você é CLT, você tem sim. Tem alguma coisinha aí que você pode de repente tirar, né? Se tira daqui e coloca ali e começa a sua trajetória de investimento, tá bom? Então assim, você só não começa se você não quiser. Eu vou te mostrar uma carteira com 5 fundos imobiliários já com uma certa diversificação, não são do mesmo setor, ou seja, com 50 reais você consegue adquirir 5 fundos imobiliários diferentes, já com uma certa diversificação e que vai te gerar aí já um retorno, né, um pagamento de dividendos. Sabemos que fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses de forma recorrente e são dividendos livre de imposto de renda, né? Então assim, até o momento aqui no nosso país, dividendos de fundos imobiliários não pagam imposto de renda. Então é o dinheiro livre que você recebe para estar reinvestindo e aumentando aí cada vez mais o seu patrimônio. Então chega de balela, chega de mimimi, chega de historinha e para com esse negócio de que tem que ter muito dinheiro para investir. Não,
Você pode começar com pouco, né? E aí mirar no longo prazo para que você possa, sim, no longo prazo, ter um excelente patrimônio, tá bom? Porém, antes de mostrar aqui quais são os 5 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês na data de hoje, né? Que você vai conseguir aí adquirir com menos de 50 reais, tá bom? Eu peço para você o quê? Se inscreva no canal, né, meu filho? Não perca essa oportunidade. Aqui eu trago sempre conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, né? Por quê? Porque o meu maior compromisso aqui é te incentivar, né? E te mostrar que sim, é possível você começando hoje com pouco, no longo prazo você ter aí um excelente patrimônio, tá bom? Rumo à sua liberdade financeira, rumo à sua aposentadoria, assim como tem sido também a minha trajetória, tá bom? Então não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, engaja aí com a gente. É um canal novo, é um canal que está começando há bem pouco tempo, né? Ainda bem pequenininho, mas eu tenho certeza que no futuro próximo nós seremos referência, tá bom? Eu trabalhando daqui, você ajudando daí, não custa nada, é gratuito, é só se inscrever no canal, deixar o likezão para que a gente possa aí alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Conforme a gente vai colocando vídeo, né? Vai tendo likes aí e novos inscritos, o YouTube começa a entender como algo relevante e começa a mostrar para mais pessoas, ou seja, é informação que vai chegar para mais pessoas, porque assim como você talvez tenha essa dúvida, será que é possível investir com pouco? Muitas pessoas também pode ser que tenham essa mesma dúvida e que não começam achando que não é possível, pois sim, é possível, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo e vamos direto aqui para a tela do Investidor 10, que eu vou te mostrar quais são os 5 fundos imobiliários que eu vou trazer para você hoje. Todos eles são base 10, ou seja, 5 fundos imobiliários de base 10 com aproximadamente 50 reais você consegue montar uma carteira já com uma certa diversificação para ter retorno aí já para o próximo mês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aos nossos fundos imobiliários. Bom, pessoal, estamos aqui então com o primeiro fundo, né, que eu trouxe para vocês, um fundo base 10, é o GGRC, um fundo de tijolo ali do segmento de logística, né? É um fundo ali que investe, né, em imóveis físicos do setor de logística, pessoal. E podemos ver aqui, ó, hoje uma cota do GGRC está saindo por R$ 11,28, tá bom? O GGRC, ele pagou um dividend yield de 10% nos últimos 12 meses, o que é um excelente dividendo. Em se tratando de um fundo de tijolo do setor de logística, é um bom dividendo, pessoal. 10% é um excelente dividendo para um fundo, né, do setor de logística, um fundo de tijolo. Você vai ver que a maioria dos bons fundos de tijolo está de 10 para baixo. Então o GGRC tem conseguido pagar um excelente dividendo, né? Então ele custa aí uma cota R$ 11,28, ou seja, com R$ 11,28 você consegue já comprar uma cota do GGRC, tá bom? Ele está hoje com um PVP de 1,01, ou seja, está ali bem próximo, né, do que seria o seu valor justo, apenas 1% acima, porém, por ele ser um fundo de tijolo, isso aqui não é tão relevante, né? É totalmente aceitável você pagar aí um valor de 1,01, né, em um fundo de tijolo, tá bom? Ele tem uma liquidez diária, esse fundo, de 1,47, né, 1,47 milhões ao dia, ou seja, todos os dias nas bolsas de valores ele é negociado ali 1,47 milhões, ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma para comprar as suas cotas ou até mesmo se você quiser vender as suas cotas do GGRC. Ele tem uma ótima liquidez diária e ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,46%, pessoal. Aqui vemos o gráfico, né, de evolução do GGRC, né? Aqui nós podemos ver, ó, que o GGRC, o seu valor patrimonial por cota, né? O que seria o seu valor justo, seria R$ 11,14. Porém, hoje ele está custando R$ 11,28, ou seja, ele está 14 centavos acima do que seria o seu valor justo, tá bom? Ou seja, mas é totalmente aceitável por se tratar de um fundo de tijolo. Até mesmo se fosse um fundo de papel, se fosse um bom fundo de papel, ele está ali 1% acima do valor, também não é tão preocupante, tá bom? Agora quando começa a ficar ali a 5, 6, 7%, aí eu já não indico você estar adquirindo fundos de papéis, né, com PVP acima de 1,05, tá bom? Mas para fundo de tijolo, você vai ter que fazer uma análise e dependendo do fundo, dependendo de quando foi a última avaliação dos seus imóveis, de repente ainda seja relevante, seja importante, você pode até estar adquirindo também cotas desse fundo sendo de tijolo. De papel, no máximo ali até 1,05, e se for um bom fundo de papel, também não é qualquer fundo de papel que você vai pagar ali acima do seu PVP, tá bom? Vemos aqui também que ele tem um patrimônio, né, acima de R$ 1 bilhão, o que já é um excelente patrimônio, né, pessoal? Um patrimônio ali acima de 1 bilhão já é um patrimônio extremamente considerável. E o GGRC, ele pagou aí, né, vamos aqui para o último rendimento, ó, o GGRC, ele pagou aí como último rendimento o valor de 9 centavos por cota, ou seja, para cada cota que você adquirir do GGRC, você recebe aí todos os meses o valor de 9 centavos, tá bom?
podendo variar, né, para cima ou para baixo. O dividendo nós sabemos que não é um valor fixo, né, mas ele costuma pagar ali uma média de 9 centavos por cota. E podemos ver também, né, que o GRC ele já possui mais de 100 mil cotistas na Bolsa de Valores, pessoal. Então esse é o GGRC, um fundo imobiliário de tijolo que paga um bom dividendo que você consegue comprar aí hoje por R$ 11,28 cada cota. Vamos então direto para o segundo fundo. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso segundo fundo imobiliário, ali também, né, é um fundo base 10 e é o GARI 11, mais um fundo de tijolo, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês, e mais um fundo de tijolo base 10, tá bom? O GARI 11 também, ele é, né, do setor do ramo de logística, porém hoje, né, ele teve uma mudança, ele passou de GALG 11 para GARI 11, né, então hoje ele investe tanto em logística quanto também no setor urbano, pessoal. Essa mudança, né, que teve no GARI 11 para os especialistas foi positiva, né, o fundo melhorou, né, com essas mudanças e tem se tornado um fundo bastante atrativo. Podemos ver que hoje o GARI 11, uma cota do GARI 11 está sendo negociada a R$ 9,14, ou seja, com menos de R$10 você já consegue ser aí um cotista do GARI 11, R$ 9,14. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,05, ou seja, ainda melhor, né, do que o anterior que nós vimos, ainda melhor que o GGRC, pessoal. Ou seja, são dois fundos de tijolos, dois fundos base 10 e ambos estão pagando aí um dividend yield acima dos 10% ao ano, o que é excelente, é um excelente dividendo em se tratando de fundos de tijolo. O GARI 11 está hoje com PVP de 1, ou seja, ele está sendo negociado pelo seu preço justo, está pagando exatamente aquilo que ele vale, nem mais nem menos, o que é excelente, tá bom? Liquidez diária de 4,54 milhões, ou seja, ele é negociado mais de 4 milhões de reais todos os dias na Bolsa de Valores, ou seja, facilidade aí para você adquirir ou vender as suas cotas do GARI 11. E ele teve aí uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,75%. Aqui o gráfico de evolução do GARI 11, né? Aqui, ó, podemos ver que o valor patrimonial por cota dele, R$ 9,17, e o valor atual da cota que você está pagando, R$ 9,14, ou seja, você está pagando aí o valor justo, exatamente o que ele vale, o que é muito bom, porque é um bom fundo, um fundo de tijolo, um fundo do setor de logística, do setor urbano, pelo seu preço justo, é excelente, uma excelente oportunidade aí para você, principalmente para você que quer começar na sua trajetória de investidor. Por quê? Porque está bem acessível o GARI 11. O GARI 11 também tem um valor patrimonial aí acima de R$ 1 bilhão, né? E ele pagou com multirendimento também na casa dos 9 centavos, tá bom? E também já é um fundo bastante consolidado que tem aí mais de 170 mil cotistas, tá bom? No GARI 11 na Bolsa de Valores, pessoal. Vamos então agora para o nosso terceiro fundo base 10. Então, o terceiro fundo, o fundo de papel que eu trouxe para vocês é o CPTS11, tá bom, pessoal? Hoje, uma cota do CPTS11 está saindo por R$ 8,55, né? Um valor bastante acessível. Ele pagou, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 10,37%, tá bom? Um bom dividendo. E ele está hoje com PVP de 0,95, ou seja, você está comprando ele hoje com 5% de desconto do que seria o seu valor justo, tá bom, pessoal? Então esse é o CPTS11. Uma liquidez diária absurda, de mais de 9 milhões de reais todos os dias, que é negociado na Bolsa de Valores. Você não vai ter dificuldade para comprar e vender suas cotas. E ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 19,58%, tá bom, pessoal? O que dá para enfatizar aqui, pessoal, é que é o seguinte, ó. O fundo CPTS11, ele é um fundo de papel, né? Por mais que ele não seja um fundo de papel high yield, ele é um fundo de papel high grade, ou seja, ele se preocupa muito mais com a segurança dos seus ativos, ou seja, ele empresta dinheiro para bons pagadores, né? O CPTS11, ele compra dívida do setor imobiliário, porém ele empresta dinheiro para pagadores com excelente score, ou seja, são pagadores com um baixo risco de inadimplência. Por isso que ele é considerado um fundo high grade, ou seja, ele investe em segurança. Se você for pegar fundos high yield, são fundos que pagam um dividendo bem mais alto, eles te dão um retorno bem maior, porém eles aceitam emprestar dinheiro para clientes com score baixo, ou seja, já tem um risco maior de inadimplência. O CPTS11 não, ele é um fundo high grade e que investe em segurança. Você vê que o dividendo que ele paga é de 10,37. E o que eu quero enfatizar para você, o quanto é bom o dividend yield do GGRC e principalmente do GARI. Por quê? São fundos de tijolo que, na teoria, pagam menos dividendos do que fundos de papel, certo? E mesmo assim, eles estão hoje com o dividend yield acima, por exemplo, do dividend yield do CPTS11. Ah, quer dizer então que o CPTS11 não é um bom fundo? Ou então que eu deveria investir apenas no GGRC ou no GARI 11? Não, porque aqui nós estamos trabalhando com diversificação. É importante você saber diversificar. A gente nunca pode
pegar os nossos investimentos e colocar tudo num lugar só. A diversificação é algo extremamente importante para que você possa proteger o seu patrimônio. Então, assim, para uma carteira diversificada, a gente coloca um pouquinho no GRC, a gente coloca um pouquinho no GARI e coloca também um pouquinho no CPTC11, até porque é um bom fundo com uma boa gestão, né? E que tem aí, que está sendo negociado aí com um desconto, tá bom, pessoal? Então, o CPTS11 é um fundo de papel, né? Temos aqui o gráfico de variação do CPTS11, né? E ele teve aí, como último pagamento, ele pagou aí na casa de 8 centavos, tá bom? O CPTS11, então paga aí, em média, 8 centavos por cota, pessoal, né? Tem um patrimônio de quase 3 bilhões, né, de reais, CPTS11, e em número de cotistas ele já superou aí a casa dos 380 mil cotistas, um excelente fundo, o CPTS11, tá bom? Vamos então para o próximo. Já estamos aqui, pessoal, então na tela com o nosso quarto fundo imobiliário base 10, também um fundo de papel, um excelente fundo, um fundo do Grupo Quineia, é o KNSC11, pessoal, excelente fundo de papel também. Se trata também de um fundo high grade, tá bom? Não é um fundo high yield, não vai te pagar um dividendo absurdo, porém tem uma maior segurança, né? São excelentes pagadores, né? Para qual ele empresta o seu dinheiro, tá bom? Hoje uma cota do KNSC11 está por R$ 9,27, tá bom? Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,44%, está com um PVP de 1,04, ou seja, está aí 4% acima do seu valor justo. Liquidez diária de mais de 4 milhões de reais, não vai ter dificuldade nenhuma para comprar e vender as suas cotas e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 16,60%, pessoal. Aqui o gráfico de evolução do KNSC, tá bom? E o KNSC, ele pagou aí como último rendimento o valor de 9 centavos por cota, ou seja, para cada cota que você tem do KNSC, você recebe aí em média 9 centavos, tá bom? O KNSC tem um valor patrimonial acima de R$ 1 bilhão e já superou aí a casa dos 150 mil cotistas, tá bom? Vamos então para o nosso último fundo para fechar aí com chave de ouro os nossos 5 fundos imobiliários base 10 para você começar hoje a investir com menos de R$ 50. Aqui está, pessoal, o nosso quinto fundo imobiliário, né? É o XPSF11. Por que eu trouxe ele aqui? Porque eu quis trazer um fundo, porque nós trouxemos 2 de tijolo, 2 de papel e esse agora é um fundo de fundos. O que isso significa? Significa que é um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Ou seja, com apenas um fundo imobiliário, aí você tem a vantagem de investir em um portfólio enorme de fundos imobiliários. Por quê? Porque o XPSF11 ele vai pegar o seu dinheiro, o dinheiro do cotista, e vai investir e vai aplicar em outros fundos, tá bom? Ou seja, para você que não tem um valor muito alto já para iniciar nos seus investimentos, os FOFs é uma boa opção, tá bom? Porque você, investindo em apenas um fundo imobiliário, você vai estar investindo em um portfólio maior, tá bom? Porque ele vai investir em outros fundos, tá bom? Hoje, uma cota do XPSF11 está saindo por R$ 8,17. Ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,09. Ele está com PVP de 0,96, ou seja, está descontado, está aí com 4% de desconto. Ele possui uma liquidez diária de R$ 450 mil e ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 23,98%. A liquidez diária dele, apesar de não ser tão boa, né, o ideal seria que tivesse ali acima de R$ 500 mil, né? Em outras oportunidades ele já esteve com uma liquidez diária acima de R$ 500 mil, agora ele caiu um pouquinho, está com R$ 450 mil, né, sendo negociado todos os dias nas bolsas de valores. Porém, né, a não ser que você for comprar um valor exorbitante em cotas, o que eu acredito que não seja o caso, você não vai ter dificuldade também para negociar as suas cotas do XPSF11, tá bom, pessoal? Aqui, né, o gráfico de variação do XPSF11, o valor patrimonial justo por cota seria de R$ 8,52, porém, hoje é possível comprar uma cota do XPSF11 por R$ 8,17, ou seja, pagando aí com desconto, tá bom? Podemos ver que ele é um fundo ele é um fundo com um patrimônio um pouco menor, né? Está ali na casa de 368 milhões de reais o patrimônio dele, e ele pagou como último rendimento o valor de 8 centavos e também ele tem aí mais de 60 mil cotistas no fundo XPSF11, pessoal. Bom, pessoal, então aqui está, trouxe aí para vocês 5 fundos imobiliários base 10, 5 fundos imobiliários que você consegue comprar ali na faixa dos R$ 50, então, ou seja, é possível sim iniciar em uma boa carteira de investimento em fundos imobiliários com apenas
R$250, tá bom? Aí então fica a resposta, né, para a pergunta de muita gente. Qual que é o valor ideal para começar a investir em fundos imobiliários? O valor ideal é o valor que você tem. Quanto é que você tem? Então esse é o valor ideal para você começar. Uma vez que você começou, que você começou, que você está estudando, que você abriu ali a sua mente de investidor, eu tenho certeza que você vai conseguir gradativamente ir aumentando aí seus aportes para, quem sabe, no futuro muito próximo, você ser dono de um excelente patrimônio, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Papai do Céu abençoe muito a sua vida. E falou, valeu!